Vamos retomar aqui a gravação sobre a vida do Dr. Plínio e o combate dele ao progressismo. Nós não estamos gravando história do Brasil e não estamos gravando história da igreja. Mas é a vida pública do Dr. Plínio, a vida do Dr. Plínio baseado em documentos. Quando ele está concernido na defesa da igreja ou na defesa do Brasil. Nós vimos, na aula passada, que se a gente tomasse o movimento católico no Brasil como uma cidadela medieval, fortificada, os portões fechados, as torres, vêm duas, em 1932, 33, 34, nós podemos dizer assim, compor duas tropas assim com arietes para forçar o portão. Uma tropa é representada pela ala feminina da mademoiselle francesa Adèle de Launay. Por que ela representa um ariete? Porque ela veio com ideias progressistas. Ela não é francesa, ela é belga. E ideias progressistas, ela teve entradas no Brasil e foi trabalhar junto à aristocracia, as moças da aristocracia de São Paulo. Entrou num colégio muito conhecido, que era o Colégio Dessoiseaux. E como o Dr. Plínio era um líder naquela época, o Dr. Plínio também foi convidado para ser um dos conferencistas nos primeiros congressos que ela fez. Todo mundo que queria entrar em São Paulo no movimento católico procurava o apoio do Dr. Plínio. O Dr. Plínio assistiu e logo percebeu, ela queria uma ação social, chamava-se Instituto de Serviço Social, uma ação social à margem da igreja. Ora, o renascimento católico estava sendo feito com base no catolicismo, nos valores morais, né? Então, procurar uma ação social fora da igreja era desviar, por isso que nós usamos aquele símbolo, não é? Era o rio que está correndo, de repente vem alguém e consegue desviar uma parte do rio. O segundo desvio foi o do professor Robert Garrick, francês. Veio ao Brasil, foi ao Rio de Janeiro, muito bem recebido pelo Tristão de Ataíde, e o Robert Garrick dizia o seguinte, que ele lutou na Primeira Guerra Mundial, portanto, da França contra a Alemanha, e ali havia um congressamento, havia uma união entre os liberais, entre os protestantes, não sei lá se existia protestante, os galicanos, marxistas também, católicos, todos unidos numa frente da nação francesa contra a Alemanha. Essa experiência dele, disse que foi muito útil. Ele quis fazer isso depois da guerra, nós estamos tratando aqui de 32, não é? Começar essa experiência, então, à margem da igreja, a gente pode fazer uma união. Era também na área social, chamava-se equipes sociais. Fundou essas equipes no Rio de Janeiro, com apoio do Tristão de Ataíde, do Cardeal Leme. Quis fundar em São Paulo, o arcebispo de São Paulo disse não. Nós temos um movimento católico pungente em São Paulo, forte. Nós não vamos dar adesão às equipes sociais. Mesmo assim, o Dr. Plínio fala que ele conseguiu alguns expoentes em São Paulo. O Dr. Plínio teve conversas com o Garrick e perguntou para ele, o seu movimento é católico? Ele disse, cristão. Mas me responda, Garrick, é católico ou cristão? Não, ele é cristão, porque a igreja não deve aparecer. A gente tem que fazer primeiro um trabalho, entendeu? À margem da igreja, depois lá na frente. Então o Dr. Plínio disse, por que razão nós íamos abandonar um movimento católico forte, decisivo, no Brasil, e começar pela beirada, vamos dizer assim, né? Por uma ação social. Bem, então esses são os dois primeiros grupos de arietes. Veio o terceiro, liturgicismo. É o movimento litúrgico. Nós temos aqui dois livros muito bons, livros muito documentados sobre a questão do liturgicismo. Eu já tenho outra projeção, posso mostrar os livros. O primeiro
é a vida de Dom Martinho Micheler, escrita pelo Dom Clemente Snar, que foi bispo de Nova Friburgo, um liturgicista desde o tempo de estudante. O outro livro é uma defesa de tese em Roma, do Frei José Ariovaldo da Silva. Uma defesa de tese grande, muito documentada, onde ele vai tratar desse terceiro ariete. Mas esse terceiro ariete era muito mais forte do que os dois anteriores. Então, como vai tratar do liturgicismo, é preciso de entender primeiro o conceito de liturgia segundo a Igreja. Liturgicismo é o desvio da graça da liturgia do século XIX com Dom Prosper Guéranger, francês. Esse fez um renascimento da liturgia de acordo com a doutrina católica. O liturgicismo é o desvio dessa graça inicial. Então lá, qual é o conceito de liturgia? Liturgia é o conjunto de símbolos, cantos e cerimônias por meio dos quais a igreja expressa e publica a sua religião, quer dizer, a doutrina, né? Para com Deus. Dom Guéranger, tá vendo? Escreveu, eu falei, esse grande força do ressurgimento da liturgia em 1878. Conceito da igreja, que nós vamos ver depois. O liturgicismo vai desviar isso daí. Segundo ponto, liturgicismo, é o que o Dr. Plínio está explicando, foi um desvio de águas, como eu expliquei, tem aquele rio caudaloso do movimento católico, da renovação católica no Brasil, vem lá e abre um desvio, e a água já vai para outro canto. Então, foi o primeiro desvio no movimento católico entre 20 e 30. Para entender esse desvio, aqui estão os pressupostos. As graças do pontificado de São Pio X, de 1903 a 1914, condenando o modernismo, fazendo o ressurgimento, franqueando a comunhão para idades bem abaixo, parece que começou aos 7, 8 anos, né? Fátima, em 17, essa devoção mariana empolgava os jovens. Segundo ponto, o movimento litúrgico, a ação católica, entraram com o foco, o holofote posto na igualdade entre leigos e clero. Por isso é que foi o desvio. A igreja a doutrina da igreja, né? Existe a classe. Deus constitui a igreja monárquica com o Papa, né? A hierarquia para ensinar, governar e santificar, e os leigos tomam uma posição de aprendiz. O movimento litúrgico e a ação católica queriam, de uma maneira ou de outra, nivelar leigos com clero. Senhor Marcos, diga. Poderia dizer que esses dois aí, mais tarde, eles formariam um único rio? O desvio do... A ação católica, eles colaboravam intimamente. E o movimento do Robert Garrigue e da Adèle Launay, aqueles que vieram um pouco antes, né? Eles entraram aí também, forneceram lenha para a mesma fogueira. Esse aqui, turíbulo, é um recurso da igreja para a liturgia. A música. A liturgia é exatamente um conjunto de símbolos magníficos pelos quais a igreja exprime a sua doutrina, tomando o homem todo. Quer dizer, portanto, tomando a inteligência, ele tem o texto, e tem o coral, ele tem o turíbulo, ele tem os paramentos. Isso é que forma a liturgia. Liturgia é a oração oficial que a igreja faz pela voz de seus representantes oficiais. Quem que são esses representantes? O clero. Tem uma força invencível. É uma oração maravilhosa porque tem a força do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Liturgicismo, o que é? É igualdade na igreja. O movimento litúrgico, que se iniciou na Bélgica e teve o seu principal ponto de referência na abadia alemã de Maria Laach,
foi, pelo contrário, entendido como uma irrupção dos leigos na participação ativa na vida da igreja. Está entre aspas, nós vamos daqui a pouco ver quem é que afirmou isso. Irrupção dos leigos na participação ativa na vida da igreja. Olha, essa mentalidade entrou tanto que uma pessoa aí conservadora, que é líder de um grupo aí, e uns dias atrás ela postou lá no grupo: alguém conhece um sacerdote que pode presidir uma missa lá, uma celebração lá não sei aonde? Aí eu escrevi para ela: quem preside alguma coisa é pastor protestante. O padre não preside nada, o padre celebra a missa. Aí disse: é verdade, eu aprendi essa expressão com o pessoal da progressista, né, uns 10 anos atrás, mas realmente é isso mesmo, está errado. Na missa nova eles falam. O que é isso aqui? Isso é consequência do que nós estamos vendo aqui há um século atrás, quase. É isso, presidir. Quer dizer, se tem o padre e um coroinha, ele celebra a missa, ele está presidindo o quê? Nesse caso, então, não pode celebrar a missa se não tiver assistência. Continua. Ação mágica sobre os fiéis. Aí entra o ponto do que é esse liturgicismo. Ação mágica sobre os fiéis. Tem muita relação com certas coisas que ainda estão acontecendo dentro da igreja. Ação mágica. A liturgia, segundo aspas, segundo as novas teses, exerceria sobre os fiéis uma ação mecânica ou mágica tal, se o Dr. Plínio que está afirmando, que tornaria supérfluo qualquer esforço de colaboração entre o homem e Deus. Quer dizer, a vontade fica de lado. Por quê? Porque a liturgia de si opera. Não é o sacramento. O sacramento que opera por si mesmo, né? As práticas piedosas mais comuns e todos os esforços da vontade. O que são as práticas piedosas mais comuns? Terço, meditação, adoração do Santíssimo, né? Exame de consciência, os exercícios espirituais de Santo Inácio estavam sistematicamente desencorajados por serem considerados inúteis ou superados. É o novo poder da liturgia. Estamos falando aqui há quase um século atrás. Bem antes do concílio também, né? O concílio começou em, acho que 62, né? Bem, aí o Dr. Plínio afirma: então, esse liturgicismo é um desvio da restauração litúrgica de Dom Guéranger, Prosper Guéranger, francês, abadia de Solesmes, na França. O movimento litúrgico do século XX, que é isso aqui, não é? 1935, mais ou menos, aparece-nos mais como um desvio do que como um desenvolvimento daquele outro movimento, porque ele poderia perfeitamente, o Renascimento litúrgico de 1930, tomar Dom Guéranger e dar uma continuidade. Mas não foi, não é. Esse que representou Dom Prosper Guéranger, do século XIX, entendia a renovação da vida monástica como um retorno à antiga liturgia romana tradicional, depois das devastações operadas pelo protestantismo e, no seio da própria igreja, pelo galicanismo francês e pelo jansenismo. Eu vou explicar, eu acredito que ele vai tratar aqui. É isso. Então, nós tínhamos a liturgia na Idade Média, esplendorosa. Está aqui. Cluny, Abadia de Cluny, modelo, protótipo, 1910, França. Depois nós temos a restauração por Dom Guéranger, que nós estamos falando, no século XIX. Eu vou dar só rápido aqui um pouquinho do que Cluny. Mosteiro de Cluny, na França, 1910, fundado pelo Beato Bernon, nasceu da ordem beneditina. A liturgia em Cluny foi toda ela modelada exatamente pela regra de São Bento. A regra de São Bento estabelecia com detalhe todo o ofício divino e como ele devia se transcorrer. Tudo feito com esplendor, máximo esplendor possível.
Outra coisa, o Dr. Plínio está apontando, que foi praticamente produzida por eles, e Dom Guéranger diz isto inteiramente, totalmente. O ofício cantado, sistematicamente cantado. Então, o ofício, além do Rexus Tonus, ele era cantado. O Rexus Tonus, um dos dois modos. Uma maquetezinha da abadia de Cluny. Cluny foi a alma da Idade Média. Tem artigos do catolicismo explicando um pouco sobre Cluny. Então, vem aqui. Santo Odon, sucessor do fundador, não é? Era um homem que gostava muito de cantar, cantava muito, compunha músicas e tudo mais. Imagina, não tem nada a falar hoje um padre que gosta de cantar, a gente já fica pensando aí no youtuber qualquer que abre um canal com essas músicas. Absolutamente. Basta dizer que quando ele saía de viagem, levava 12 monges para cantarem com ele durante a viagem. Cantarem o que? O ofício divino. Então, essa foi a Idade Média, que o Dr. Plínio explicou. Com o advento da Revolução, com o galicanismo francês, com o protestantismo, com o jansenismo, essa liturgia, ela definhou, como também o jansenismo veio combater a devoção à Nossa Senhora e tudo mais, né? Isso definhou. Dom Prosper Guéranger, no século XIX, uma grande reação contra a mentalidade igualitária da Revolução Francesa e contra a decadência do clero. Nós tivemos, então, as grandes aparições mariais. A Medalha Milagrosa, La Salette, Lourdes. No pontificado do Papa Pio IX, portanto, século XIX também, Imaculada Conceição, infalibilidade pontifícia. Movimentos leigos católicos começaram a surgir pela primeira vez em apoio à Igreja. França, Inglaterra, Irlanda, Itália, século XIX. Bem, bons, movimentos bons. Então aqui Dom Prosper Guéranger, Solesmes, na França, inicia a restauração da liturgia, 1870 e pouco. Ele restituiu o senso da liturgia, criou o gosto da magnificência litúrgica e o movimento espalhou-se pela Europa. Estamos falando aqui, última parte do século XIX. Pontificado ainda do Papa Beato Pio IX. Então, uma das glórias do pontificado de Pio IX. Está aí a abadia de Dom Guéranger, Solesmes, França. Bonita, hein? Bom, então, como é que isso entrou no Brasil? É o que nós vamos ver agora. Que eu me lembre, são 3 focos que vieram. Principais são esses que ele falou aqui. Ele fala de Maretsu, na Bélgica. Nós tínhamos falado de Maria Laach, na Alemanha. Tem um terceiro, que eu chamo, acho que é Garnstock, também acho que é na Bélgica. Então, vamos lá. No final do pontificado do Papa Leão, no final do século XIX, pontificado, então, do Papa Leão XIII, Leão XIII foi até 1903, não é? Por introdução Pio X. Então, vem aí começaram os inovadores do movimento litúrgico. Maretsu, na Bélgica. Veja aqui, que coincidência a gente passa rápido. O Brasil teve aquela perseguição religiosa e tudo mais, não é? Mas, ele está dizendo, em 1895, chega um grupo de monges. A restauração beneditina no Brasil se inicia 17 de agosto de 1895. Restauração. Chefiando um grupo de monges europeus, desembarcava no porto de Recife aquele que poderia ser chamado o restaurador da congregação beneditina no Brasil, Dom Gerardo Van Calonho. Ele de 1853 e morreu em 32. Ele vinha lá, Maretsu. Isso aqui já são dados tirados da defesa de tese em Roma do Frei José Ariovaldo da Silva. Segundo foco, Garnstock, Bélgica, refeição. Frei Mateus Reppers, eu fui até no dicionário para ver como é que pronunciava. Enfim, esse aí é um brasileiro. Ele era aqui de Santa Catarina, foi lá para esses focos, um desses focos, eu acho que é isso mesmo, Garnstock.
ministrava já aulas ali de progressismo, né, do liturgicismo. Veja o que ele diz. Quem? Frei José Ariovaldo da Silva diz na defesa de tese dele. Eram, sobretudo, jovens alemães que passavam em seguida a fazer o noviciado e todo o estudo de filosofia e teologia no Brasil mesmo, para depois trabalharem na província franciscana da Imaculada Conceição, no sul do Brasil. Parece até que era um monte de míssil já apontado para o Brasil. Eu acho que é isso, por isso que é impressionante. Vieram aqueles dois primeiros, o lado masculino, o lado feminino, né, que eu vi, a Adèle Launay e o Garrick. Primeiro, mas aqui agora não, já começa uma artilharia mais pesada. Então, continua. Pois bem, em Garnstock, 1923, já naquela época, Frei Martin Ruppers ministrava conhecimentos de aprofundamentos litúrgicos para esses moços brasileiros que tinham ido para lá, baseando-se sobretudo nas obras do Padre Pio Parche, não tem nada a ver com o Padre Pio. Fui ver também, por isso que eu disse que a minha outra pesquisa estava mais completa do que essa. Ele também era já o início do liturgicismo. Terceiro foco, Maria Lack, na Alemanha, bem citado nas obras nossas, inclusive nas obras que tratam de biografias do Dr. Plínio. O Sr. Abel trata bastante disso daí também. Então vamos lá. Frei Martin Ruppers esteve 6 vezes em Maria Lack, 1892, entrando em contato direto com a vida litúrgica daquela comunidade. Porque o Dr. Plínio explicou, aquilo que já tinha começado na Bélgica, outros lugares, na Alemanha, até 30 mais ou menos não tinha chegado no Brasil. Foi a partir daí que começou a chegar os ecos. Por outro lado, muitos desses jovens moços feitos, já imbuídos das ideias e realizações do movimento litúrgico, iam para Garnstock entusiasmados com a liturgia. Não é a liturgia de Dom Guéranger, não. É essa liturgia mágica. E com tal espírito passavam para o noviciado no Brasil, entusiasmados com o canto gregoriano, imbuído de conhecimentos litúrgicos novos. E aí, quem fala isso? Frei Ariovaldo, movimento litúrgico no Brasil, a defesa de tese dele. Vou repetir, feita em Roma, muito documentada. Nós temos cópia do livro. É um livro. Olha o centro aqui, Maria Lack. A imagem de Nossa Senhora, uma imagem de Nossa Senhora já meio assim, uma abadia lindíssima, Maria Lack. Olha aí, um símbolo moderno, né? Realmente. Moderno. Então vem aqui, a preparação do terreno no Brasil. Então nós já estamos chegando no Brasil. Em 1928, morreu Jackson de Figueiredo. Era um convertido. Esse Jackson de Figueiredo fundou o Centro do Vital, a revista A Ordem. Bem, só que o Jackson de Figueiredo era um convertido polemista, combativo. Todos os autores falam isso. Eu agora, inclusive, estou vendo um livro de uma professora norte-americana chamada Margaret Todaro. E a Margaret fala isso. Quem tinha o espírito do Jackson de Figueiredo é Plínio Corrêa de Oliveira, não era Tristão de Ataíde. Então, Tristão de Ataíde era um contemporizador. Então, assumiu, com a morte do Jackson, assume a revista A Ordem, o Tristão de Ataíde. Convertido também, recém-convertido. Então diz aqui, Alceu de Amoroso Lima, que é o Tristão de Ataíde, assume a presidência do Centro do Vital e a liderança do laicato católico no Rio. E esse homem era mais ou menos o grande homem do movimento católico leigo no Brasil, porque ele tinha todo o respaldo do cardeal, único cardeal do Brasil, que era Dom Sebastião Leme. Continua. Em outras palavras, isso aqui são citações, hein? Abandona-se a forte orientação político-partidária, eu vou explicar depois, de antes, para dar ao centro um caráter preferentemente cultural e também social, muito inspirado no Jacques Maritain.
isso é que o Frei Ariovaldo está dizendo. Essa orientação político-partidária não é partido político, não. Era que os católicos deveriam influir na vida do Brasil para ver se acabava com esse laicismo. E essa era a posição do Jackson de Figueiredo. Jackson de Figueiredo, inclusive, chegou a propor a existência de a criação de um partido católico. Bem, o Tristão de Ataíde, não, vamos deixar isso de lado, vamos fazer uma coisa cultural. Por isso que ele está dizendo que houve uma rotação. Bom, 2 palavras aí sobre o Jacques Maritain, no qual o Tristão de Ataíde se inspirou. Filósofo francês do século XX, foi um mentor e propulsionador da colaboração com os comunistas, chamava-se política da mão estendida, na França. Da democracia cristã do Estado laico. Teve grande influência sobre a elite de esquerda católica no Brasil. Seu livro, Os Direitos do Homem e a Lei Natural, tem como base o que é a libertação. Nós estamos falando aqui de 1930, 1940, a gente vai no Legionário e nós vemos lá o padre Arlindo Vieira, jesuíta, fazendo artigos contra essas ideias do Maritain. O Dr. Pinho Correia de Oliveira combatendo o Jacques Maritain. Mais adiante, o Dr. José de Azeredo Santos polemizando também com Maritain. Então, combatido pelo Dr. Pinho e pelo padre Arlindo Vieira. Quem é? Jacques Maritain. Continua. Sempre com o apoio de Dom Leme, funda-se no centro do Rio de Janeiro, né, a Coligação Católica Brasileira, que abrangerá vários setores ou associações, como o que eu falei. Tristão de Ataíde ficou na presidência dessa coligação. Agora, essa coligação católica no Rio, o que ela abrangia? Está aqui. Ação Católica Universitária, AUC. A Confederação dos Operários Católicos, as equipes sociais, o Instituto Católico de Estudos Superiores, a Associação de Bibliotecas Católicas, a Confederação de Imprensa Católica, a Liga Eleitoral Católica. Isso tudo estava juntado sob a presidência do Tristão de Ataíde. Aqui nós estamos num ponto bom para nós fazermos uma interrupção. Em 1933, chega ao Brasil Dom Martinho Micheler, o impulsionador do liturgicismo. Aí já toma o movimento litúrgico, já toma um outro impulso. Eu acho que é melhor a gente fazer a gravação um outro dia. Então, vamos recordar. Eu coloquei em 1930, para dar-se uma idade, uma data, digamos, um século atrás, a cidadela católica do Brasil, com suas forças, suas torres, suas defesas, começam a surgir, vindos da Europa, movimentos que queriam mudar a mentalidade dos católicos. A belga Adèle Launay vai para São Paulo para, congregar moças da Sociedade de São Paulo, funda inclusive uma associação religiosa, uma congregação religiosa com votos em que as freiras todas tinham trajes civis para poder penetrar na sociedade, e a sociedade não sabia que elas eram religiosas. Essas moças, 2 ou 3, eu já tratei em gravação passada, eram levadas lá para a França ou na Bélgica, faziam um curso e já voltavam, um curso de 2, 3 anos, voltavam para cá já com essa mentalidade nova. O segundo é o professor Roberto Garrick, que foi festejado pela imprensa no Brasil, passou a ser professor universitário, veio para ser um professor universitário com muita propaganda, muita adesão da parte do Tristão de Ataíde, e ele veio também para fazer o quê? Para fazer uma ação social independente de religião. Nós temos que pensar, há um século atrás, não era a situação de hoje, não. Ali, pensar numa obra social, junto aos operários,
sem apoio da igreja, era impensável. Então, aí o Dr. Plínio fala, o terceiro investida que veio ao Brasil é a investida do liturgicismo, movimento litúrgico, que não é a liturgia da igreja da Idade Média, não é a liturgia da renovação feita por Dom Prosper Guéranger. Na França, no século XIX, é uma concepção que dá à liturgia uma força mágica, transformadora, independente da razão. Então, prática do terço, prática da adoração, prática da exercícios espirituais. Isso fica, e vamos pegar a ação mágica da liturgia. Bom, como é um capítulo muito rico, nós vamos então tratar na próxima vez, baseados na defesa de tese do padre José Ariovaldo da Silva, o movimento litúrgico, e baseados também na vida de Dom Martinho Micheler, escrita por um discípulo dele, que foi bispo de Nova Friburgo, Dom Clemente Maria Isnar, progressista assumido, vamos dizer assim. Bom, Nossa Senhora nos ajude a todos, salve Maria.